Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Pedagogia em Ação. Hoje nosso assunto é sobre educação indígena com o professor Michel George. Vamos aguardar ele entrar, enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele, que ele é doutor em Memória Social pela Unirio, ele é bacharel licenciado em História e ele é professor articulador do Polo Avançado de Formação para a Educação Indígena, da Secretaria do Estado de Educação aqui do Rio de Janeiro. Tá? Hoje vai ser bem interessante porque é um assunto que é pouco explorado, né, nas faculdades de pedagogia, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês. Vamos aguardar o professor e como eu falei já anteriormente, eu queria saber aqui com vocês quais são os temas que vocês gostariam de ver por aqui. Depois da live eu vou abrir uma caixinha no story para vocês contarem mais sobre o tema. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começando mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Bom dia, bom dia. Vou botar o tema da live aqui para vocês. Nossa live vai ser sobre um tema até que vocês mesmos falaram, né, que é um tema pouco explorado, né, eu já me formei há um tempo e eu também tive essa dificuldade, né, porque eu não atuei nessa área e também não tive tanta formação nesse tema, né, na faculdade. É um assunto, isso mesmo, um assunto muito interessante e pouco explorado durante a faculdade. Então, por isso que nós trouxemos o professor Michel George, que ele tem uma boa bagagem nesse assunto, né? Ele já até publicou um livro nesse assunto, para contar pra gente sobre a sua experiência. Vamos aguardá-lo aqui pra gente começar com a nossa transmissão. Tá? Vocês viram que nós tivemos mais cedo um probleminha de conexão, né, com o professor, e por isso até nós atrasamos um pouco, né? Colocamos a live para 11h07. Nós tentamos fazer a live mais cedo, só que o professor teve um probleminha de conexão e nós não conseguimos continuar com a live. Mas agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. E nós vamos fazer a nossa live sobre educação indígena, né? Que é um tema tão curioso, tão interessante. Eu espero que todos gostem. Professor Michel George, estamos aguardando o senhor para começarmos a nossa live. Vocês têm curiosidade sobre educação indígena? Já comecem a deixar algumas perguntas aqui, alguns comentários para a gente perguntar para o professor. E vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Deixa um ok aqui, um okzinho aqui embaixo, para vocês me contarem se vocês estão me ouvindo bem, tá? E queria saber um pouco da experiência de vocês, se vocês tiveram esse assunto na faculdade, essa disciplina, ou se vocês já trabalharam com esse assunto. Sobre a curiosidade que você tem sobre o assunto, pra gente perguntar aqui, professor. Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, bom dia. Ai, Vamos que bom. aí, ó. Acho que agora vai. Agora vai, se Deus quiser. Vou pedir um pouquinho para o senhor contar novamente aqui a sua trajetória na área de educação indígena. Tá? Ok, Conta vamos um pouquinho voltar para a lá. gente. Bom, então eu sou professor da Rede Estadual de Ensino desde 1998, então, portanto, há 22 anos. No ano de 2007, eu ganhei um prêmio nacional que eu trabalhei com os meus estudantes lá do ensino médio sobre minorias. Então, eu levei os estudantes para conhecer um quilombo, conhecer uma aldeia indígena, tá? E assim por diante, todas as minorias possíveis. Então, naquele momento, a gente conheceu a aldeia Sapucaí, em Angra dos Reis, que é a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro. Fizemos uma certa amizade com o cacique, com todo mundo. E depois disso a gente chegou a desenvolver um projeto pedagógico, o colégio que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, com o colégio indígena, uma parceria, enfim, a gente chegou a desenvolver esse projeto. Eu já tinha mestrado nessa época.
tá? Já tinha terminado meu mestrado. Então, eu estava pensando em fazer o doutorado, aí uma coisa que me chamou muita atenção foi a maneira como eles pensavam ou realizam, não sei, vou colocar aí o verbo aí, a questão da memória. Eu achei a memória, a forma de memória deles uma memória muito diferente da nossa, tá? E aí existe um mestrado, um doutorado na Unirio em Memória Social, eu fiz, né, a prova, enfim, o processo seletivo, fui aprovado, e fiz o doutorado em Memória Social e defendi uma tese sobre espaços, singularidades e memória Guarani-Mibiá. Tá? Mibiá é uma das parcialidades dos Guaranis. Existem Guarani Yandevá, Caiová e Mibiá. Os de lá de Angra dos Reis são de Mibiá. Então, eu defendi essa tese, claro que aí eu falo sobre educação indígena, eu falo sobre vários assuntos. Como o curso é de memória social, claro, eu tive que terminar minha tese falando sobre a memória, que foi até o que me despertou mais, realmente, quando eu Curiosidade. tive um contato mais direto com eles, realmente. Sim, e o nome da aldeia, você falou Sapucaia, ela fica aqui em Angra. Sapucai, em Angra dos Reis, Sapucai, 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 isso. Significa clamor, grito, tá? Em Guarani, Sapucai significa clamor ou grito, interessante. tá? Então, eles passam por muitas dificuldades, tá? Principalmente, inclusive, para se alimentar. Eles vivem basicamente da venda do artesanato deles, mas não é uma coisa fácil. O artesanato deles é uma coisa linda, tá? Um artesanato belíssimo, mas eles não têm um ponto, por exemplo, no centro de Angra dos Reis, para vender esse artesanato. Eles, na estrada mesmo, na Rio Santos, em alguns lugares no centro, eles botam lá, estende lá um paninho, começa a vender, mas muitas vezes a pessoas, né, da sociedade, claro que não são todos, não deixam eles venderem, né? É uma luta muito difícil, eles vivem uma dificuldade muito grande. Sim, fica em Angra dos Reis, né? Aqui no Rio de Isso. Janeiro. No bairro do Bracuí. Excelente. Excelente. É bom que a gente está conhecendo muita coisa que a gente não conhecia, né? Muito bom. A gente sempre E, vai. e você falou um pouquinho da memória, né? O que que despertou essa sua curiosidade em relação à memória dos indígenas, né? E está muito conectado também com a educação deles, como a educação deles acontece na aldeia. Explica um Sim, pouquinho para a claro. gente esse diferencial que eles têm. A memória, nossa memória da civilização judaico-cristã ocidental é uma memória do passado. A gente sempre tem algumas amarras ao passado. Poxa, eu não vou fazer isso porque no passado eu fiz e me dei mal. Não vou fazer isso porque no passado eu tentei e não consegui. Tá? Existe um juiz aqui no Rio de Janeiro, ele é um exemplo muito claro que ele não é memória do passado. Né? Esqueci o nome dele agora para citar, mas é William alguma coisa. Bom, ele uma vez eu vi uma palestra com ele, ele fez 20 vezes o concurso para juiz. No 20º ele passou. Tá? Quer dizer, se ele desistisse Tentativa e erro. nas 19 primeiras concursos que ele fez, hoje ele não seria juiz. Sobre a curiosidade que você tem sobre o assunto. Deixa a gente perguntar aqui, professor. Bom dia, tudo bem, Bom professor? dia, bom dia. Ai, que Vamos bom. aí, ó. Acho que agora vai. Agora vai, se Deus quiser. Vou pedir um Certeza. pouquinho para o senhor contar novamente aqui a sua trajetória na área de educação indígena, tá? Ok, Conta um vamos voltar pouquinho para a lá. gente. Bom, então eu sou professor da Rede Estadual de Ensino desde 1998, então, portanto, há 22 anos. No ano de Uhum. 2007, eu ganhei um prêmio nacional que eu trabalhei com os meus estudantes lá do ensino médio sobre minorias. Então, eu levei os estudantes para conhecer um quilombo, conhecer uma aldeia indígena, tá? E assim por diante, todas as minorias possíveis. Então, naquele momento, a gente conheceu a aldeia Sapucaí em Angra dos Reis, que é a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro. Fizemos uma certa amizade com o cacique, com todo mundo. E depois disso a gente chegou a desenvolver um projeto pedagógico, o colégio que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, com o colégio indígena, uma parceria, enfim, a gente chegou a desenvolver esse projeto. Eu já tinha mestrado nessa época, tá? Já tinha terminado meu mestrado, então eu estava pensando em fazer o doutorado, aí uma coisa que me chamou muita atenção foi a maneira como eles pensavam ou realizam, não sei, vou colocar aí o verbo aí, a questão da memória. Eu achei a memória, a forma de memória deles uma memória muito diferente da nossa, tá? E aí existe um mestrado, um doutorado na Unirio em Memória Social, eu fiz, né, a prova, enfim, o processo seletivo, fui aprovado, e fiz o doutorado em Memória Social e defendi uma tese sobre espaços, singularidades e memória Guarani-Mibiá. Tá? Mibiá é uma das parcialidades dos Guaranis.
Existem Guarani Yandevá, Kaiowá e Nibiá. Os de lá de Angra dos Reis são de Nibiá. Então, eu defendi essa tese, claro que aí eu falo sobre educação indígena, eu falo sobre vários assuntos. Como o curso é de memória social, claro, eu tive que terminar a minha tese falando sobre a memória, que foi até o que me despertou mais, realmente, quando eu Curiosidade. tive um contato mais direto com eles, realmente. Sim, e o nome da aldeia, você falou Sapucaia, ela fica aqui em Angra. Sapucai, em Angra dos Reis, Sapucai, 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 isso. Significa clamor, grito, tá? Em Guarani. Sapucai significa clamor ou grito, interessante. tá? Então, eles passam por muitas dificuldades, tá? Principalmente, inclusive, para se alimentar. Eles vivem basicamente da venda do artesanato deles, mas não é uma coisa fácil. O artesanato deles é uma coisa linda, tá? Um artesanato belíssimo, mas eles não têm um ponto, por exemplo, no centro de Angra dos Reis, para vender esse artesanato. Eles, na estrada mesmo, na Rio Santos, em alguns lugares no centro, eles botam lá, estende lá um paninho, começa a vender, mas muitas vezes a pessoas, né, da sociedade, claro que não são todos, não deixam eles venderem, né? É uma luta muito difícil, eles vivem uma dificuldade muito grande. Sim, fica em Angra dos Reis, né? Aqui no Rio de Isso. Janeiro. O bairro do Bracuí. Excelente. Excelente. É bom que a gente está conhecendo muita coisa que a gente não conhecia, né? Muito bom. A gente sempre E, vai. e você falou um pouquinho da memória, né? O que que despertou essa sua curiosidade em relação à memória dos indígenas, né? E está muito conectado também como é a educação deles, como a educação deles acontece na aldeia. Explica um Sim, pouquinho para a claro. gente esse diferencial que eles têm. A memória, nossa memória da civilização judaico-cristã ocidental é uma memória do passado. A gente sempre tem algumas amarras ao passado. Poxa, eu não vou fazer isso porque no passado eu fiz e me dei mal. Não vou fazer isso porque no passado eu tentei e não consegui. Tá? Existe um juiz aqui no Rio de Janeiro, ele é um exemplo muito claro que ele não é memória do passado. Né? Esqueci o nome dele agora para citar, mas é William alguma coisa. Bom, ele uma vez eu vi uma palestra com ele, ele fez 20 vezes o concurso para juiz. No 20º ele passou. Tá? Quer dizer, se ele desistisse Tentativa e erro. nas 19 primeiras concursos que ele fez, hoje ele não seria juiz do estado do Rio de Janeiro, certo? Então ele não se amarrou ao passado, O tá? William Douglas? Isso, é o William Douglas, ele mesmo, tá? Ele não se amarrou ao passado, quer dizer, ele não. Então, eu tentei uma vez, tentei duas e não consegui, tentar mais, tá? Sim. Então, isso é a memória do passado. A memória guarani é diferente, é uma memória do futuro, tá? Você aprende com o passado para construir um novo futuro. Esse é o grande objetivo. Você não se amarra ao passado, você não fica amarrado a esse passado. Você tentou uma vez, não deu certo, você vai tentar duas, 5, 10, 50 mil, tá? Até você conseguir o seu grande objetivo. E a memória Até está dar ali para te certo. impulsionar até dar certo, te impulsionar para o futuro. Tá? Não é porque há 50 anos atrás foi de um jeito que hoje vai ter que ser desse jeito. Né? Só abrir um parênteses aqui, né? A gente tem na nossa sociedade, por exemplo, pessoas muito conservadoras que pensam desse jeito. Ah, 50 Sim. anos era assim e hoje tem que ser do mesmo jeito. Acho que não é bem por aí, mas fecha o Sempre foi parênteses. assim, né? Por que que não vai mudar, É, né? Tem muitas pessoas com esse pensamento. exatamente isso. Sempre tem que ser de um jeito, não vai mudar nunca, tem que ser sempre da mesma maneira. Poxa, se Isso tem que aí. ser sempre da mesma maneira, a gente está vivendo nas cavernas até hoje, né? Era por aí o negócio. Então, a memória guarani é muito diferente, ela é para impulsionar para o futuro. Você aprende com o passado, sim, você aprende com o passado, mas não para ficar amarrado a esse passado. Tá? A própria identidade guarani é uma identidade móvel, é uma coisa que eu discuto na minha tese. Que a identidade guarani é uma singularidade, é muito singular, é uma coisa muito Uhum. individual da parte deles. Eles têm três preceitos dentro da cultura guarani muito fortes. Né? A língua guarani, eles têm que saber falar a língua guarani, eles podem falar português, eles podem falar inglês, espanhol, japonês, tudo que for necessário, mas tem que falar guarani. Entre eles só falam em guarani entre eles. Ó. Praticamente hoje toda aldeia já sabe falar português, né? Os adolescentes, jovens, adultos, eles sabem falar português. E é muito legal, porque
Várias vezes eu estava lá na aldeia conversando com o cacique, por exemplo, ele conversando em português comigo, ele olhava para o lado, para o Guarani que estava lá dele e começava a falar em Guarani. Aí comigo ele falava português. Entre eles só falam em Guarani. Tá? Então a língua, a religião, eles têm que seguir a religião Guarani, tá? E a organização social, né? A forma, esses três pilares aí são muito importantes para eles se identificarem enquanto comunidade. Porém, pode-se mudar, pode-se criar coisas novas, pode-se criar palavras novas na língua guarani. Recentemente eles criaram uma palavra nova, Aivuru-huru. O que é Aivuru-huru? Chegou um computador dentro da aldeia, eles não tinham isso. Tá? Como é que é a Internet, palavra? computador. Pode repetir, por favor? Aivuru-huru. Tá? Aivuru-huru. Significa literalmente caixa de guardar a língua. Tá? Não. Literalmente é isso, caixa de guardar a língua. É o computador, a caixa de guardar a língua é o computador. Tá? Então chegou um computador na aldeia. Tá? Então um objeto novo, é uma coisa nova. Sim. Eles nunca tinham visto aquilo ali. Tá? Qual tem uma palavra que a gente vai dar nova para isso? também. Vai ter que se inventar uma expressão linguística nova dentro da língua guarani para se falar aquele novo objeto. Tá? A Vuru-Huru é a caixa de guardar a língua. Tá? Então, assim, a língua é viva, a religião é viva, a organização social deles é viva. Pode surgir coisas novas, a memória deles é uma memória para o futuro. Tá? Eles têm que seguir a religião, eles têm que falar Guarani, eles têm que seguir a organização social Guarani, podendo ter a liberdade de expressão de criar coisas novas. Tá? Tanto na língua, como na religião, como na organização social. E olha que interessante, a gente aprendendo muito com os índios, né? Como eles têm essa visão de futuro, que eles não estão presos ao passado, eles estão sempre visando um futuro. Aprender com o passado para ter um futuro melhor. Olha que interessante. E como você falou aí que chegou um computador na aldeia, conta um pouquinho pra gente como é essa escola dentro da aldeia. Você falou que existe uma escola, né, do estado dentro da aldeia indígena. Como ela funciona? Ela tem a mesma estrutura de uma escola aqui da cidade do Rio de Janeiro? Como é que funciona essa organização? Como são os professores, a educação? Conta um pouquinho pra gente, para quem ainda não está familiarizado com esse assunto. Então, a grande questão é uma escola, vamos assim dizer, entre aspas, normal, né, com salas de aula, banheiros, refeitório, tá? Não é um colégio público comum, vamos assim dizer. Só que ele é bem diferente, né, essa estrutura. É só o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, eles já lutam não tem ensino médio, né, que você falou. Para ter o ensino médio, eles lutam há bastante tempo para isso, isso é um problemão que eles vivem, porque alguns querem fazer o ensino médio e tem que ir para uma escola regular, um colégio regular para isso. Tem muito preconceito, muita discriminação com relação a isso. Eles se matriculam em colégios ditos regulares da rede estadual de ensino para fazer o ensino médio, tá? Mas são muito discriminados. Tá? Tem um colégio lá perto que a maioria se matricula e já teve tanto problema que os pais dos alunos lá queriam que a direção fizesse um documento, que os alunos iam com uniforme, não iam pelado para a escola. Eles não andam pelados em momento algum, tá? Mas queriam que fizesse documento que os índios não eram canibais, que não iam devorar os filhos deles, tá? Que os índios não iam trazer animais vivos para matar e comer a merenda da escola, eles não iam trazer arco e flecha para dentro da escola. Tá? Até uma falta de conhecimento da própria sociedade, né? Em acolher esses índios, Total. Né? O índio urbano, eu digo exatamente sempre isso na minha tese, ele é totalmente desconhecido, porque a gente tem a visão do índio lá do Parque Nacional do Xingu, da região amazônica, que é um indígena afastado, e às vezes é pior ainda do indígena dos filmes de Hollywood. Tá? Esses, então, a gente tem bem na nossa cabeça, né? Aqueles indígenas que brigam, que lutam com os caras pálidas, aquela coisa toda. Bom, o indígena urbano, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital do estado, existe uma aldeia, a aldeia Maracanã. Tá? Paraty tem 3 aldeias, Niterói tem uma, Maricá tem outra. São indígenas urbanos. Tá? É uma outra realidade. Mas voltando para a escola, como você me perguntou, é só ensino fundamental até o 9º ano. Do 1º ao 5º ano são professores indígenas que dão aula, falando em Guarani. Lá no 5º ano que eles vão aprender a língua portuguesa. E do 6º ao 9º ano são professores
Juruá, né? Quem é o Juruá é aquele que não é indígena, do sexto ao nono ano. Juruá. Juruá, é todo mundo que não é indígena, né? Eu sou Juruá, você é Interessante. Juruá, tá? Todo mundo. Juruá literalmente significa boca com cabelo, tá? Porque quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui, eles viram os portugueses e os espanhóis barbados, né? De barba. Então eles começaram a chamar os espanhóis e os portugueses de boca com cabelo, Juruá, Nossa, tá? Então, interessante. então, até hoje eles usam, os Guarani usam esse termo Juruá, que são quem não é indígena. Aquelas pessoas que não são indígenas são Juruá. Então, do sexto ao nono ano, são professores de Juruá que dão aula nesse colégio indígena da rede estadual, que está lá na aldeia em Angra, e tem salas de extensão em Paraty. São 3 aldeias em Paraty, tem 3 salas de uma sala de extensão em cada aldeia. Tá. E essas turmas, Michel, quantos alunos tem por turma? E eles começam a partir de qual idade? Eles começam Bom, a partir aí, dos 4 anos? Como é que começa essa não, educação infantil para eles? não, vamos assim dizer, não tem educação infantil, né, no colégio. O colégio é só ensino fundamental. Então é mais ou menos a mesma idade nossa quando entra no ensino fundamental, que agora são 6 anos de idade. 6 anos. Eles começam a estudar dos 6 anos, fazem o ensino fundamental todo dentro da aldeia e o ensino médio tem que fazer fora da aldeia, tá? Outra coisa, você me perguntou outra coisa além da idade? Fez uma outra Quantos pergunta. alunos tem em sala? A Ah, turma é de quantos quantos alunos? alunos? As aldeias são pequenas, tirando a Sapucaia, Angra dos Reis, essa já é uma aldeia maior. As outras são bem pequenas, são comunidades de 200 pessoas, 150 pessoas, não são alunos, claro. Tá? Então as turmas são pequenas, são 15, 20 alunos cada turma mais ou menos. Em Paraty, né? Em Angra também é essa mesma quantidade, que é uma aldeia maior. É, é uma aldeia maior, tem uns 20, 25 no máximo. As turmas não são grandes, não são turmas grandes. Tá. E como é que acontece essa formação com professores indígenas? Que você falou que começa com professores indígenas e depois é que passa para os professores de lá. Como é a formação desses professores indígenas? Existe algum É. treinamento para eles, alguma capacitação para eles iniciarem essa educação em sala de aula? Ou eles são professores indígenas que já educavam ali na aldeia e eles foram selecionados para atuar em sala de aula? São pessoas que terminaram o ensino médio, tá? Não Uhum. tem formação de magistério, pelo menos por enquanto. Há 2 anos atrás, a Secretaria Estadual de Educação criou o primeiro curso de magistério indígena do Estado do Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. Então, esses professores, que na realidade não são professores, né? Eles são chamados de instrutores. Eles são contratados pelo Estado como instrutores, recebem um valor X para isso, tá? E agora eles estão fazendo um curso de magistério indígena para daqui a 2 anos, o curso tem duração de 4 anos no caso. Daqui a 2 anos eles se formarem. Não sei nem como é que está essa situação agora, com o problema do isolamento Com social, a da pandemia. quarentena. É, porque eles tinham aula no centro de Angra, num colégio no centro de Angra, que tem o curso de magistério, e aí se desdobrou para o magistério indígena, no caso deles. Uns 40 alunos, mais ou menos, vindo de Angra dos Reis e de Paraty, tá? Então, mais ou menos uns 40, e obrigatoriamente aqueles que já davam aula, tanto em Paraty como em Angra dos Reis, que já eram professores, vamos colocar assim, do colégio, que tinha um contrato com o Estado, tiveram que fazer o curso, tá? Mas quem tivesse o ensino médio, que fizesse fazer também, poderia também. E esses professores indígenas, eles ensinam a língua guarani. Sim, é só em língua guarani o primeiro segmento, com exceção do último ano. O quinto ano, eles falam guarani e aí eles vão aprender o português. Porque do sexto ao nono ano é língua portuguesa, tá? Tem aula de guarani, do sexto ao nono ano tem aula de guarani também, tá? Mas quem dá aula são os professores de Uruá, então a maioria não domina a língua guarani. Então, consequentemente, ele tem que saber falar o português. Agora, claro, o próprio projeto político-pedagógico da escola já coloca isso. Você ter uma escola intercultural, uma escola que vai ensinar a nossa cultura e vai ensinar a cultura deles, tá? Porque eles têm que aprender também a nossa cultura. Eles vão vender o artesanato, então eles têm que saber falar português. Sim. Vão vender o artesanato, então eles têm que saber dar troco, enfim, fazer essa coisa toda. Então, não serem enganados, não serem, né, ludibriados e assim por diante. Então, eles, com certeza,
eles têm que aprender a nossa cultura também. Isso está muito claro no PPP da escola, que o colégio tem que ser bilíngue e intercultural. Sim, até consta na LDB isso, né? Se eu não me engano, tem Uhum. uma parte nas disposições gerais que fala isso, né? Essa parte de Sim. bilíngue. E deixa eu te perguntar, até veio uma pergunta aqui sobre as turmas. Você falou que o quantitativo é em torno de 15 alunos por turma. E são quantas turmas no total? Você tem uma ideia? É uma Quantas só turmas por são? série. Cada série só tem uma turma. Ah, Tá? tá. Então, do primeiro ao nono ano são nove turmas. Uma de primeiro ano, uma de segundo, uma de terceiro, uma de quarto. Lá em Angra dos Reis. E em Paraty a mesma coisa. Tá? Uma de primeiro, uma de segundo, uma de terceiro, uma de quarto. A mesma coisa. Tá. Então, no primeiro segmento começa com professores indígenas, eles aprendem a língua guarani. O segundo segmento já tem professores não indígenas, que são os Juruá. E aí começa aulas de língua portuguesa, aulas de matemática, seria isso? Aulas de língua Isso. portuguesa, Aí é matemática. a nossa cultura, né? A nossa matemática, a nossa história, a nossa geografia, a língua portuguesa se ensina, continua se ensinando a língua guarani também. São duas disciplinas a partir do segundo segmento. Tá? A nossa ciência, tá? Educação física, educação artística. Então, a nossa matriz curricular, tá? Que é ensinada no segundo segmento. No primeiro segmento, eles aprendem a língua guarani, matemática deles, que é a etnomatemática, né? A etnogeografia, a história deles, tá? E a ciência também deles. No primeiro E segmento. Só no essa último ano que tem matemática, português. e essa matemática, história, é tudo por professores indígenas. Isso, só com professores indígenas no primeiro segmento, tá? Tá. E em relação agora aos professores Juruá, existe uma formação para eles atuarem com os indígenas? No momento Alguma não. Isso capacitação? aí, no futuro, é que o PAF, o Polo Avançado de Formação, vai tentar fazer. Já, talvez teria até sido feito esse ano, se não fosse o problema do isolamento social, tá? Teria feito até esse ano. Mas, com esse problema todo de isolamento social, não deu. Talvez vai ficar realmente para o ano que vem. No momento, não. O professor faz o concurso para a rede estadual, passa, é aprovado, faz o exame médico e tal, e vai lá escolher a escola. Tá lá o Colégio Estadual Indígena, se ele quiser escolher, ele escolhe e vai trabalhar lá. No Vai momento, trabalhar. não tem nenhum curso, não tem nada. Mas no futuro próximo, então provavelmente ano que vem, quando já estiver fora do isolamento social, a gente acredita que com a criação do Polo Avançado de Formação para a Educação Indígena, exista realmente cursos, treinamentos para os professores de Uruá e até para os professores indígenas também. E a nossa intenção é essa. Tá. Você até respondeu já em relação aos professores Juruá. Tem uma pergunta aqui falando de processo seletivo, falando que a educação está em todo lugar, né? Além deles falarem também que a gente aprende com o passado para seguir um futuro melhor, mais um aprendizado aí compartilhado pelos indígenas. É uma curiosidade aqui É. que surgiu. Como acontece a reunião com os pais? Uma curiosidade aqui. Como acontece essa reunião com os pais, É. com a aldeia, os pais das crianças que estão sendo alfabetizadas? Como acontece essa reunião? Quando é uma reunião com os pais na escola, aí só participa realmente os pais, os professores de Uruá ou indígenas, o cacique e o xamã. Existe um processo, uma seleção para os professores indígenas, para eles atuarem em sala de aula? Ou eles são já Não. reconhecidos ali na aldeia como educadores e aí eles começam a atuar em sala de aula também? Tem que ter o ensino médio completo, tá? E agora, atualmente que eu digo os 2 últimos anos, tem que fazer esse curso de magistério indígena, mas os atuais que estão dando aula, eles estão fazendo o curso, eles ainda não terminaram o curso de magistério indígena, que só vai terminar daqui a 2 anos. Então, quer dizer, só em 2022 que eles vão terminar. Então, consequentemente, tem que ter o ensino médio, tem que fazer o curso de magistério indígena de 2 anos para cá, antes não precisava nem isso, e, enfim, a direção da escola, digamos, selecionar, né, esses instrutores, tá, para poder eles darem aula no primeiro segmento. Claro, normalmente você vem um pedido do cacique, o cacique normalmente pede a direção da escola, indica o fulano, indica o Beltrano e tal. Você normalmente Eles há já uma indicação sabem do cacique. quem são as pessoas É, que estão mais preparadas, né? o cacique exerce uma liderança muito forte.
né, uma liderança política, administrativa, vamos botar assim, e ele normalmente solicita a direção da escola, quando tem uma vaga, coloca o fulano, esse aqui e tal. Existe um PCN, né, direcionado para a educação indígena, como você falou. Uhum. Né? Então, desde da educação com professores indígenas, já existe essa documentação do trabalho deles. Né? E uma coisa que você falou bem interessante é que a aldeia, ela também participa do projeto político-pedagógico, né? Uma coisa que você falou com a gente que é bem interessante isso. Explica um pouquinho como é que funciona essa construção do projeto político-pedagógico. O PPP, o Projeto Político Pedagógico, é criado realmente pela comunidade escolar. Só que essa comunidade escolar é algo muito amplo, né, dentro da cabeça deles. Tá? Não é só os pais dos alunos, os alunos, professores. É realmente a aldeia A aldeia praticamente toda. toda. Tá? Praticamente a aldeia toda. O cacique participa, o xamã, que é o líder religioso, ele participa, como eu falei, organização social, religião e Todos são bem língua. envolvidos. Tem que estar ligado. Então, o xamã, que é o líder religioso, a religião guarani é uma religião xamânica, tá? Então, tem que estar lá também participando. Então, eles debatem, eles discutem, chegam à conclusão, é isso que a gente quer, não é isso, tá? Essa ideia de ser uma escola bilíngue, intercultural, partiu do pensamento deles, da vontade, do desejo deles, tá? Claro que os professores de Juruá também participam, a direção da escola, lógico, participa também, tá? Então há realmente um debate muito forte da aldeia, porque a grande visão deles é que a educação não é só na escola, é educação em todo lugar dentro da concepção deles, né, da cultura deles. É dentro da aldeia, é fora da aldeia, é em todo lugar você tem que ter educação. Tá? A educação ela tem que ser exercida a todo e qualquer momento, dentro da concepção educacional dele, educacional no sentido bem amplo realmente da palavra. Tá? Então, a aldeia toda participa na construção do PPP, os líderes, cacique, o líder religioso, que é o xamã, ele tem que participar, mesmo que não tenha filho matriculado na escola, ele tem que participar. É mais um aprendizado aí com os indígenas, né? Eles falando que a educação está em todo lugar, né? Além deles falarem também que a gente aprende com o passado para seguir um futuro melhor, mais um aprendizado aí compartilhado pelos indígenas. É uma curiosidade aqui que surgiu. Como acontece a reunião com os pais? Uma curiosidade aqui. Como acontece essa reunião com os pais, com a aldeia, os pais das crianças que estão sendo alfabetizadas? Como acontece essa reunião? Quando é uma reunião com os pais na escola, aí só participa realmente os pais, os professores de Uruá ou indígenas, o cacique e o xamã. O cacique e o xamã sempre estão, O tem que estar cacique participando sempre de. está presente. O xamã também, que é o líder religioso. Todos dois sempre têm que estar presentes, tá? Então, eles participam, tá? Em reunião de paz. Agora, como é uma coisa mais ampla, da aldeia, para o PPP, por exemplo, aí tem uma ATI, tá? ATI seria uma tradução, talvez, assembleia, seria uma tradução mais ou menos isso. Tá? Então, aí já no centro da aldeia, às vezes eles pedem até o colégio para fazer uma ATI também, tá? Aí todo mundo participa, criança, mulheres, homens, todo mundo, tá? Até as crianças participam, se elas desejarem participar, não tem de idade. Uma criança de 7, 8 anos pode participar da TI, dar a sua opinião sobre a coisa, dependendo até ser colocado em votação a opinião daquela criança, tá? Então, realmente são todos mesmo, até as crianças participam da ATI. Aí a reunião com os pais, aí sim, aí é o cacique, o xamã, a direção da escola, os professores, o Juruá, o indígena, os pais e as crianças também, elas também participam. Em relação à idade, tem alguma idade obrigatória que as crianças já precisam ir para a escola? Ou qualquer idade elas podem entrar na escola para alfabetização? Existe educação para jovens e adultos, para o que não tiveram essa oportunidade de estarem na escola? Existe alguma formação específica para isso também, para trabalhar com jovens e adultos? Como é que funciona? Uhum. Não, o que acontece só tem o ensino fundamental. Tá? Então, normalmente as crianças se matriculam, começam a estudar com 6 anos de idade. É uma pena realmente que você está falando, deveria ter o ensino médio, deveria ter o EJA.
Isso aí é uma Sim. outra luta que vai ser travada no futuro próximo. Eles estão travando agora a luta do ensino médio, tá? Mas no futuro próximo eles vão travar com certeza uma luta para ter EJA também na escola. Então, não tem EJA, não tem ensino médio, não tem EJA, só tem o ensino fundamental. Então, as crianças normalmente entram para a escola com 6 anos de idade para fazer o primeiro ano do ensino fundamental. Uma pergunta aqui: existe eventos conforme o calendário do estado, por exemplo, festa junina, ou somente eventos relacionados com a cultura indígena? Ou existe algum outro tipo de evento, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, como a gente vê nos colégios aqui da cidade do Rio de Janeiro? Existem Bom, eventos? existe. A festa do milho é a principal festa da cultura guarani. Essa festa é importantíssima. Ela acontece em fevereiro, no início do ano, E a tá? escola proporciona isso. Não tem aula, fica 4 dias sem aula, seria o nosso carnaval, por exemplo. 4 dias sem aula, tá? É uma festa importantíssima para a cultura guarani, a festa do milho. Reza a lenda que lá no Paraguai os indígenas guaranis eles ficaram sem ter o que comer. 2 indígenas saíram em busca de alimentação, voltaram e não trouxeram nada. Então eles morreram, foram enterrados, aonde eles foram enterrados em um milharal. E os guaranis se alimentaram desse milho e sobreviveram dessa maneira. Uma história, uma lenda que eles contam, tá? Interessante. Então, o milho é sagrado para os guaranis. Quando uma mulher, um homem faz um bolo de milho, ele tem que levar para o religioso rezar o bolo de milho antes de comer. Tá? Ele tem que rezar Interessante. o bolo de milho para comer. O milho é um alimento sagrado para os Agora eu guaranis. vou Então, a lembrar festa do sempre milho, quando eu fizer um bolo de milho. tá? Então, a festa do milho, eles só ficam comendo milho 4 dias, tá? Eles não comem arroz, feijão, nada, só milho. 4 dias, bolo de milho, milho cozido, sei lá, tudo relativo a milho, eles ficam comendo aqueles 4 dias para celebrar que naquele momento lá atrás, lá no Paraguai, eles poderiam ter sido dizimados por fome, né? E não foram, que salvou os Guarani foi o milho. Tá? Então a festa do milho, sim, ela está no calendário. Agora, não tem outras festas, tá? Festa junina, Dia dos Mães, Dia dos Pais, isso aí não tem. E há uma briga já, há algumas datas que fossem feriados, tá? Na aula. 1º de agosto, por exemplo, é um dia que dentro da cultura guarani você não deve nem em casa, tá? Eles não gostam do mês de agosto, tá? Dia 1º de agosto inicia-se um mês, eles chamam que é o dia do cachorro louco. Então, você não pode ir de casa. Então, assim, tem aula, mas na verdade não tem, porque nem vai para a escola dia 1º de agosto. Tá? Eles não saem de casa nem a pregada no dia 1º de agosto. Então, estão lutando, tá, para ter algumas datas respeitadas. O 1º de agosto é uma delas. Tá? O 19 de abril, tá? O 19 de abril, Dia do Índio, tá? É outra data também. E em setembro tem o Dia das Nações Indígenas, dos povos indígenas, também em setembro. É uma outra data também que eles lutam para ser feriado. Que eles gostariam que essas 3 datas fossem feriado. Dia das Nações Indígenas, que é em setembro, não estou me recordando aqui a data correta, Dia do Índio, que é 19 de abril, e dia 1º de agosto. Eu gostaria que essas 3 datas fossem feriado, por enquanto ainda não são. Ainda está se lutando ainda por isso. Interessante. E essa festa do milho é em que período do ano? Em fevereiro, logo no início do ano, Fevereiro. começam as aulas, na segunda semana de fevereiro, uma coisa assim. É de Normalmente acordo é com o próximo do posicionamento da carnaval mesmo. lua. É próximo do carnaval É mesmo, próximo do é próximo do carnaval. carnaval. Aí eles ficam 4 dias comendo milho, enfim, é uma grande festa realmente. Recentemente até o indígena Nírio, lá de Paraty, ele é formado em pedagogia, ele me chamou, ano que vem vai ter a festa do milho, eu quero você lá na minha aldeia, tal, para comemorar, tal. Eu falei, tá, legal, só me fala a data que eu vou, falei para ele. Uma outra pergunta que tem aqui, Michel: as reuniões, elas são realizadas em português ou em guarani? Se for professores indígenas, com os indígenas é tá? Agora, se for reunião da direção, tá aí é em português. Mas quando é só entre eles, é sempre verso em Guarani entre eles.
Tá? E os pais, toda a aldeia, eles entendem quando a reunião é em português. Não tem nenhum problema. Sim, porque a partir dos 10 anos de idade eles começam a aprender a língua portuguesa, tá? Então os adultos, enfim, todo mundo já sabe a língua portuguesa. Eles dominam as duas línguas muito bem, tanto o português como o guarani. Eles falam as duas línguas muito bem, tá? E adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, todo mundo domina o português. Eu. Ah, que bom. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Que o Michel aqui está esclarecendo várias coisas bem interessantes para a gente. Tem uma pergunta aqui, então não tem carnaval, né? Falou que eles têm Natal? Outra pergunta aqui da Carol, eles têm Natal? Também não, né? Quer dizer, a religião deles é uma outra religião, É não é outra. o cristianismo, tá? Então não tem um Natal. Claro que 25 de dezembro já não tem aula mesmo, porque segue-se o calendário da Secretaria Estadual de Educação. E, por exemplo, o Carnaval, eles também não comemoram o Carnaval. Porém, também não tem aula no Não colégio, tem porque aula. dentro do calendário da Secretaria Estadual de Educação não tem aula. Então, não tem aula, mas eles não Sim. comemoram o Carnaval. Essa comemoração não existe. Sim. E para o futuro, Michel, aproveitar perguntando o projeto de vocês para o futuro. Vocês pensam em incluir também uma formação mais específica para os professores que são indígenas? Você falou do ensino médio, existe algum projeto que leve o ensino médio para essas aldeias? Vocês têm Uhum. algum projeto para o futuro, né, da educação indígena? Uhum. Bom, como diz os indígenas, a gente tem que pedir a Yanderu, tá? Yanderu é Deus, tá? A palavra significa Deus, a religião guarani é politeísta, né? Eles acreditam na realidade em 4 deuses, Yanderu, que é Deus, nosso pai, né? A tradução correta é nosso pai, Yandesi, sim, a tradução seria a nossa mãe, tá? E dentro da religião deles, Yanderu e Yandesi realmente, vamos dizer, tem uma relação, e a gente nasce aqui na Terra depois da relação de Yanderu e de É Yandesi. Yanderu, Yanderu é o nosso pai, tá? A Yanderu. tradução, Yanderu. Tem cânticos desde Yanderu, Yanderu, Chupan. Estão pedindo a Deus para chover, tá? Yanderu, Chupan é o Deus da chuva, tá? Então, Yanderu é o nosso pai, é o Deus. Yandesi é a nossa mãe, tá? E eles têm Yandesi. Yandesi. Eles têm uma relação lá no céu, né, em outro plano, tá? E a gente nasce dessa maneira, né, a relação entre Yanderu e Yandesi, tá? E o Sol e a Lua. O Sol é um Deus e a Lua é um Deus também, tá? É uma religião politeísta, tem 4 deuses, portanto. Tá? E para o futuro, a gente pretende, Secretaria Estadual de Educação, que sim, a gente ainda está lutando muito pela criação do ensino médio, por cursos, treinamentos, capacitações para essas pessoas, para os professores indígenas, para os professores não indígenas, e no futuro sim, a gente implantar um ensino médio sim no colégio indígena, implantar um EJA também no colégio indígena, isso é muito, muito importante, tá? Mas a gente está caminhando, acredito que a gente ia caminhar melhor esse ano se não tivesse o isolamento social, o problema da pandemia. A gente já teria caminhado mais, na minha opinião, tá? A gente, na realidade, estacionou, né? A gente nem caminhou, essa é a realidade. A gente caminhou um pouquinho no início do ano, mas aí parou tudo, tá? Então, a gente só vai poder caminhar aquele ano que vem. As aldeias não têm internet no momento, a diretora conseguiu uma verba, tá, para se instalar essa internet, fazer um pagamento mensal por ela, mas até a presente data nenhuma empresa quis instalar a internet cabeando, né, para lá, porque realmente as aldeias são de difícil acesso, tanto em Paraty mais ainda, em Angra dos Reis também mas em Paraty é mais de difícil acesso ainda. Mesmo já tendo a verba, tudo para fazer, realmente até a presente data, ela já chamou umas 3 ou 4 empresas lá, nenhuma quis. Talvez agora ela está pensando em fazer uma internet via satélite, porque lá, pelo menos em Angra dos Reis, tem antena parabólica. Então, a gente está pensando em fazer cursos à distância, né? Cursos à distância, mas para isso tem que ter internet, né? Por enquanto ainda não tem. Não, isso foi uma outra briga, isso foi uma outra luta que a gente conseguiu conquistar, que foi a verba, né? O Estado E liberou agora uma verba mensal. chegaram os computadores lá, né? Como é o nome? Computadores e Avuru Huru. Yadurururu. Chegaram, Tá. né?
chegaram os computadores, tem a verba, mas realmente as empresas falaram assim, é de difícil acesso, sim. Não vou negar para ninguém. Tá? A aldeia Sapucaí, Angra dos Reis, você, da entrada da aldeia até você chegar na aldeia mesmo, são 50 minutos subindo. Tá? A aldeia fica em cima do morro. Tá? São 50 Nossa. minutos de subida, só Então subindo, precisa subindo, ter um subindo, subindo, subindo. transporte adequado para chegar lá. Isso também é bem complicado. A Funasa tem um carro, né? A Fundação Nacional de Saúde tem um posto de saúde, né, dentro da aldeia e tem um carro que às vezes transporta os indígenas para lá e para cá, né? Tal, mas normalmente eles vão a pé mesmo, porque não tem esse transporte. Tá? E nesse momento, então, eles estão com a educação parada, né? Porque eles não têm nem como ter acesso ao ensino remoto. Os caciques, eles fecharam as aldeias para não deixar, né, a Sim. pandemia chegar nas aldeias. O que foi feito? Os professores de Uruá, os professores indígenas não, os professores indígenas continuam dando aula, porque eles estão dentro da aldeia. Ah, tá. Tá? Agora, os professores de Uruá estão fazendo material didático, né? Digitando e tal, passa para a diretora imprime, ela chega na entrada da aldeia, E entrega para o entrega o material. cacique e o cacique distribui para os adolescentes do sexto ao nono ano, tá? Para eles fazerem. Foi uma forma, né? Não tem internet, então foi uma forma pensada para o sexto ao nono ano. Agora, até o quinto Para ano, que não. eles Até o quinto continuem ano, estudando, né? Isso para mesmo. eles continuarem estudando. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Na cidade do Rio de Janeiro, são quantas escolas geridas pelo Estado? As escolas indígenas? Na realidade, só tem uma, só essa de Angra dos Reis, tá? E as Ah, suas tá. salas de extensão em Paraty, porque aqui na capital tem a aldeia Maracanã, mas não tem nenhum colégio que usa a tenda. Em Niterói e Maricá, tem uma aldeia muito próxima da outra, né? Que Niterói e Maricá fazem fronteira, e as duas aldeias são muito próximas. A prefeitura de Maricá criou uma escola de primeiro segmento do ensino fundamental que atende esses indígenas, tá? Mas é uma escola da prefeitura de Maricá. E aí a gente já está num debate de como vai passar para o Estado. Tá? Quando for para o segundo segmento, acreditamos nós que esses alunos vão passar para o Estado. Tá? Então, na verdade, por enquanto só temos. Só essa da aldeia em Angra, em As suas Sapucaí. salas de extensão em Paraty. Ótimo, perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Professor Michel, muito solícito aqui, nos ajudando a entender como é que funciona esse processo da educação indígena. Vou perguntar para vocês se vocês querem deixar alguma dúvida, tá? E qualquer dúvida também pode ser enviada para o nosso e-mail, se ele deixou de esclarecer alguma coisa que vocês pensem depois dessa live, alguma dúvida. E vou agradecer a presença aqui do professor Michel. Foi muito gratificante, assim, e muita curiosidade que eu consegui esclarecer aqui que eu tinha em relação à educação indígena, porque só realmente Uhum. quem está lá para nos dizer como acontece, né? Porque a gente lê nos documentos, mas só quem está lá para Só esclarecer uma isso. coisa que é importante aí, né? Que eu Claro. publiquei a minha tese de doutorado, né? O livro está aqui comigo, ó, tá? Quem quiser, na internet está vendendo, tá? Em alguns Professor, o sites na senhor internet. pode só aproximar um pouquinho o livro para a gente ver o nome? Isso, o pessoal conseguir ver. Isso. Espaço, Singularidades e Memória Guarani-Mibiá, editora Grama, tá? Isso. E está disponível na internet para Está venda. disponível na internet para venda em vários sites, da Saraiva, de várias editoras, de várias editoras. Tem várias editoras, não é só a editora que publicou o livro, não. Tá? Tem Ótimo. várias editoras, livrarias, tá? Que estão vendendo o livro, mas todos sempre pela internet, tá? A venda é sempre pela internet. Tá? Quem Então, quem quiser tiver. aprender mais, tiver mais interesse, se aprofundar mais na questão, tem um capítulo aqui que eu falo, inclusive, sobre a educação indígena, realmente. Tá? Então, leiam, é bem interessante. Então, quem tiver mais curiosidade, pode comprar o livro também, né? O livro está à venda em todas as livrarias aí online, sobre o assunto educação indígena, que é muito amplo, né? Eu sugiro até que o pessoal que tem curiosidade estude mesmo, pesquise, converse com pessoas que realmente têm essa experiência, nessa vivência. Tá? E eu vou agradecer mais uma vez o professor Michel. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso Nada. convite.
Obrigado a vocês. Agregou muita coisa aqui ao nosso perfil do Pedagogia em Ação. A Ana já colocou o nosso e-mail, pedagogiaaçãocontato@gmail.com, para quem quiser entrar em contato, fazer mais perguntas, tirar dúvidas, tá? E quem sabe fazer uma nova live aqui com a gente. Tá? Gratidão, muito obrigada. E esperamos encontrá-lo numa próxima live. Quem Tá sabe? legal. Eu agradeço também vocês. Aceitando o nosso pela convite. live. Tá? Foi muito legal, com certeza. E estou aberto aí para próximas lives, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Bem. E na quinta-feira nós teremos mais uma live às 7 da noite. Tá? Aguardo vocês. Tá bom. Tá legal. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.